Oi, irmãos, a paz do Senhor, Deus continue nos abençoando dia após dia, grandemente. No final do vídeo aí vai ter uma zoada aí de briga aí é que eu tenho dois cachorrinhos aqui, o Toy e a Lycra. Na hora do vídeo eles começaram a brigar e aí apareceu eles aqui. Eles começaram a brincar na hora da mensagem, estava encerrando a mensagem, eles começaram a brincar. E aí saiu essa zoada aí no final da mensagem aí, mas que Deus continue abençoando e que você fique com essa mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, que essa paz vive nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre, e que Deus continuará abençoando as nossas vidas. Eu gostaria de falar com os irmãos aqui uma passagem bem conhecida que está escrito no livro de Marcos, o capítulo 9, a partir do versículo 14. Eu vou ler a partir do versículo 14, que fala assim: a cura do menino endemoniado. Diz assim: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada e, correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas que é que discutir com eles. E um da multidão, respondendo, disse: mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma, range os dentes e vai definhando. Eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, mas não puderam. E ele, respondendo, lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram. Quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. Então caiu o endemoniado por terra, revolvia-se espumando. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao querer crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhes: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu. Então ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não pudemos nós expulsar? E disse: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então nós podemos ver aqui que Jesus, quando ele desceu do monte da transfiguração, a qual ele estava com os discípulos, né? Exatamente com Pedro, Tiago e João, e ele descendo do monte da transfiguração, ele encontrou os discípulos com essa dificuldade de libertar aquela criança.
de libertar aquele menino. E nessa dificuldade a qual eles passavam, Jesus, ele nos ensina nessa passagem a ter fé, porque no livro de Mateus e no livro de Lucas também, Jesus fala de fé, e ele fala também um pouco da sua morte. Então, em cada livro a respeito desse assunto, ele dá uma pequena frase sobre fé, e no outro uma pequena frase sobre a sua morte. E a Bíblia fala que os discípulos, eles tentaram expulsar no nome de Jesus, mas só que eles não conseguiam expulsar. Eles não conseguiam libertar aquela criança. E nós sabemos que era uma grande agonia para aquele pai de família ver o seu filho naquela aflição, ver o seu filho naquela situação complicada. Então ele recorreu a Jesus. Não encontrando Jesus, ele recorreu aos seus discípulos. E os seus discípulos, conhecendo o mandamento do Senhor, que já tinha dado o mandamento a eles, ordenado a eles, e eles tentavam ali repreender aquele demônio daquela criança, repreender aquele mal. E nós sabemos que aquele mal, aquele espírito imundo não saiu daquela criança. Mas quando Jesus chegou, que ele viu ali o Senhor, ele começou a judiar da criança. Ele agitou com violência aquela criança, E ele agitando com violência aquela criança, aí Jesus perguntou ao pai, há quanto tempo isso ocorria, E aí o pai da criança, ele respondendo que já fazia muito tempo a qual o menino passava por essa situação e não tinha o que fazer. E Jesus, ali vendo a situação do pai, perguntou se o pai tinha fé, se ele cria no Senhor. Ele disse que ele cria no Senhor, mas ainda mesmo assim pediu para que o Senhor ajudasse ele na incredulidade, É aquela situação que você crê até um determinado momento, até uma determinada distância. Se complicar um pouco mais, a sua fé já vai indo embora. Porque tem vezes, tem situação, aleluia, na nossa vida que a gente crê até onde a perspectiva da vitória que a gente consegue enxergar, a gente vai crendo. Quando passa daquela situação, a gente começa a parar de crer, parar de acreditar. Então, aquele homem, ele pediu ajuda para que o Senhor aumentasse a sua fé. E nós sabemos também que Pedro também, os discípulos, pediu para o Senhor: aumenta a nossa fé, para que a gente venha crer, para que a gente venha acreditar além das nossas expectativas, além da situação a qual nossos olhos vê, ou aquela soma de cálculo que a gente faz, a gente vai conseguir. Quando passa da nossa expectativa, ou do cálculo que a gente fez de vitória, a gente começa já a não crer. E a Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se espera. Então, o que você estiver esperando com fé no Senhor, Deus, ele vai conceder a você, ele vai dar a você. E nós sabemos que Jesus, ele repreendeu aquele espírito imundo. E o mais interessante é que Jesus deu a ordem a ele: não volte mais.
Então, mesmo se a casa estiver limpa, né, e desocupada daquela criança, o inimigo ali não poderia mais voltar àquela criança, porque Deus deu uma determinada ordem a ele, né? Nós sabemos que tem passagens que falam da palavra de Deus, que se o demônio que saiu encontrar a casa adornada, limpa, arrumada, mas vazia, isso quer dizer sem a presença de Deus na vida daquela pessoa, ele vai e traz 7 piores do que ele. Mas nesse caso aqui não. Nesse caso aqui o Senhor deu ordem a ele para não voltar mais. Então Jesus, no versículo 25, e Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo isso: espírito imundo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele, né? Então Jesus deu uma ordem para ele não entrar mais nele. Então ele não poderia mais entrar nele. Jesus ali determinou a vitória ali na vida daquela criança, expulsando aquele espírito imundo. E a parte que eu quero chegar, a qual Deus colocou ali, impactou meu coração, é que Jesus, quando os discípulos ali a sós, chegou ali diante do Senhor, chegou ali em particular, porque eles ficaram surpresos, porque aquele espírito imundo não saía. E eles perguntaram ao Senhor: Senhor, né, por que o não podemos nós expulsar? Eles estavam sem entender, né? E Jesus disse a ele, disse isso: essa casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Até aquele exato momento os discípulos não jejuavam, né? Tanto é que eles foram lá contender com Jesus ali, os escribas ali perguntaram: os discípulos dos fariseus, os de João, tá, jejum, os teus não jejum, né? Então até aquele momento, enquanto Jesus estava ali com eles, eles não jejuavam, né? Aí Jesus explica para eles que aquela situação, aleluia, só sai, aquele tipo de demônio só sai com jejum e oração. Então tem situação nas nossas vidas que nós temos que jejuar e orar, pagar o preço para que a vitória venha acontecer, pagar o preço para que a nossa vitória de determinada área que nós queremos da nossa vida venha ocorrer, porque nós não sabemos o que tipo de espécie ou de demônio nós estamos enfrentando. Porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra as potestades. Então, nessa região, a nossa luta é espiritual e nós temos que estar preparados. Então, aquela situação a qual os discípulos se encontravam era uma situação onde precisava de jejum e oração. Muitas das vezes, aleluia, na sua vida, na sua família, no seu lar, no seu trabalho, você precisa estar jejuando e orando. Não só orando, mas jejuando também. Vigiando também em todo instante. A Bíblia diz lá no livro de Efésios também, 6, fala também lá que nós temos que nos revestir das armaduras do Senhor, para que nós possamos enfrentar esse tipo de situação. E havendo enfrentado e havendo passado, nós temos que ficar firme. Então temos que estar jejuando, aleluia, todo momento da nossa vida. Não pode jejuar 1 hora, 2 horas, jejuar meia hora. Se toma remédio, muitas das vezes a pessoa toma o remédio em determinada hora, mas você pode fazer o sacrifício. Depois da meia-noite, você pode acordar 1 hora. Se você tem um horário determinado para tomar o seu remédio, e você muitas das vezes toma e é controlado, você pode colocar o relógio para despertar 1 hora da manhã, meia-noite, 2 horas da manhã, e orar aquele determinado tempo que você tem condição de jejuar, que você tem condição de estar dobrando o joelho, pagando o preço pela sua vitória. Porque muitas vezes a gente passa luta e luta. Essa situação aqui, aleluia, já tinha muito tempo que passava nessa situação e não conseguiria resolver. Não conseguia resolver.
né? E o Senhor ali ensinando os discípulos ali que tinha que jejuar e orar para a vitória acontecer. Não é diferente na sua vida, aleluia, não é diferente na minha vida, não é diferente na vida daquele que crê no Senhor, daquele que tem fé no Senhor. Temos que jejuar e temos que orar, temos que vigiar, temos que nos revestir das armaduras do Senhor, as armaduras do Senhor, para que nós possamos estar firme no momento que a luta vir, a adversidade vir, nós temos que estar preparado e firme. Nessa luta que você enfrenta, nessa dificuldade que você enfrenta, você tem que jejuar para que a vitória venha acontecer na sua vida. Porque a Bíblia mesmo diz que a luta não é contra a carne nem sangue, é contra as potestades. E Jesus mesmo falou, olha, essa daí só sai com jejum e oração. Então quem sabe a luta que você está passando, a dificuldade que você está passando, a vitória está complicada, você está lutando. Talvez falte você jejuar, faltando você jejuar, faltando você ter fé no Senhor. Você e eu, nós temos que jejuar a todo instante e nos revestir da armadura do Senhor, para quando surgir essas lutas, essas dificuldades, nós podemos alcançar a vitória. Então o que está faltando na sua vida é você, aleluia, é jejuar, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, porque o Senhor não ia trazer essa palavra, aleluia, ao meu coração, aleluia, essa passagem, aleluia, ao meu coração, se você não tivesse precisando jejuar. Então você precisa de jejuar para que a vitória venha acontecer na sua vida. E eu tenho, aleluia, absoluta certeza, aleluia, que a vitória vai chegar na sua vida a partir que você começar a jejuar, jejuando e orando, louvado seja o nome do Senhor, e se revestindo da armadura do Senhor, e a vitória na sua vida vai ser certa, louvado seja o nome do Senhor. A comunhão com o Espírito Santo do Senhor vai ser tremenda, vai ser maior, louvado seja o nome do Senhor. Pode ver que quando Jesus se aproximou, que ele viu, ele começou a sacudir a criança violentamente pela presença do Senhor. Então, jejuando e orando, a presença também do Senhor, aleluia, vai aumentar grandemente na sua vida, vai aumentar grandemente no seu lar, e a vitória da sua vida e a vitória do seu lar vai ser certa, louvado e engrandecido, aleluia, é o nome do Senhor, porque essa palavra é para o seu coração, essa palavra é para o meu coração, essa palavra é para todo aquele que crê, que você tem que jejuar, e a vitória é certa, e a comunhão na presença do Senhor vai ser certa na sua vida, louvado e engrandecido é o nome do Senhor para todo sempre. Então Jesus explicando aos discípulos que essa casta de demônios só saía com jejum e oração. E eles já sabiam o que eles tinham que fazer em todo o tempo da sua vida, em todo momento da sua vida, em toda hora da sua vida, em todo o tempo que for aprover eles fazer, eles conseguiram fazer, eles oravam e eles também jejuavam, louvado seja o nome do Senhor, jejuando e orando, e a vitória é certa na vida deles, e a vitória é certa na sua vida se você fizer dessa forma. O que você está precisando é jejuar e orar. Eu já estou fazendo, continue fazendo, porque a vitória é certa. E tem mais outra coisa, a gente se prepara para o arrebatamento, aleluia, da igreja. A gente fica preparado para quando o Senhor tocar a última trombeta, nós sejamos arrebatados, estejamos firmes, estejamos santificados, estejamos continuamente na presença do Senhor, porque o que é mais importante é que todas essas vitórias vai acontecer na nossa vida, vai acontecer, todas essas vitórias vêm sobre a nossa vida, ela vem, mas o que é mais importante é nós estejamos preparados para o arrebatamento da igreja, estejamos preparados com os ouvidos atentos, santificados para ouvir o soar da última trombeta. Fique com essa palavra na paz do Senhor e Deus continuará nos abençoando. Amém e amém.